Imagine um jovem cujas raízes começaram com uma profunda sensação de desajuste. Steve Jobs, adotado logo após o nascimento, carregou consigo uma dualidade marcante durante toda a sua existência: o sentimento de abandono e a convicção absoluta de que fora escolhido para algo extraordinário. Essa infância moldou um temperamento que não aceitava o comum e não tolerava o não como resposta. Ele precisava de controle absoluto sobre seu ambiente. Uma reação inconsciente a um início de vida onde não teve escolha sobre quem seriam seus pais biológicos. Nas ruas ensolaradas e suburbanas do Vale do Silício, ele não era apenas mais um estudante inquieto, era um buscador que via poesia nos circuitos eletrônicos e uma filosofia profunda no design minimalista que via ao seu redor. Foi nesse cenário de efervescência tecnológica e contracultura que o destino cruzou seu caminho com o de Steve Wozniak. A parceria era, à primeira vista, improvável. Wozniak era o gênio técnico silencioso, um mago capaz de fazer milagres com solda e silício apenas pelo prazer da descoberta. Já Jobs era o arquiteto da experiência humana, possuindo uma visão comercial que enxergava além das máquinas. Enquanto Woz construía o que o mundo ainda não sabia que era possível, Jobs convencia o mundo de que aquela máquina era a chave para o futuro. Eles eram os dois lados de uma moeda rara, a habilidade técnica pura de um lado e a visão estética e estratégica do outro. Juntos começaram a frequentar o Homebrew Computer Club, mas Jobs sabia que aquilo não era apenas um hobby para entusiastas, era o nascimento de uma indústria. A garagem da casa dos pais de Jobs, em Los Altos, tornou-se o santuário dessa inovação. Ali, entre ferramentas e sonhos audaciosos, nasceu o Apple II. Para financiar a produção inicial, Jobs não hesitou em vender sua amada van Volkswagen, enquanto Wozniak abriu mão de sua calculadora científica HP. Um item valioso na época. Era o esforço hercúleo de dois jovens que não tinham nada a perder e uma audácia infinita para conquistar o mercado. O sucesso do Apple III foi apenas o prelúdio. Com o lançamento do Apple II, a Apple Computer deixou de ser um projeto de garagem para se tornar um fenômeno global. A máquina era elegante, amigável e poderosa, transformando o computador em algo pessoal. Aos 25 anos, Steve Jobs viu-se transformado em um multimilionário, tornando-se o rosto público de uma nova era tecnológica. No entanto, o sucesso meteórico alimentou um ego já inflamado e uma obsessão pela perfeição que beirava o insuportável para aqueles ao seu redor. Jobs tornou-se um líder extremamente difícil, exigindo excelência absoluta em cada detalhe, desde as cores dos circuitos internos, que ninguém veria, até a curvatura exata das bordas de um gabinete. O projeto Macintosh era sua grande obra-prima. A ferramenta que ele acreditava que libertaria a humanidade através da criatividade individual, mas sua natureza abrasiva e seu estilo de gestão centralizador começaram a criar rachaduras profundas na relação com a diretoria da Apple. Ele via a empresa como sua extensão criativa e espiritual, enquanto os executivos e investidores a viam como um negócio bilionário que precisava de ordem, processos e estabilidade financeira. Foi nesse clima de crescente tensão que Jobs tomou uma decisão que muitos considerariam o seu maior erro estratégico. Convencido de que precisava de um administrador experiente para levar a Apple ao próximo nível, ele recrutou John Sculley, o então presidente da PepsiCo. A sedução de Sculley foi épica, culminando em uma frase que ficaria gravada na história das corporações: "Você quer passar o resto da vida vendendo água com açúcar ou quer uma chance de mudar o mundo?" O Sculley aceitou o desafio e no início a dupla parecia perfeita. Jobs fornecia a visão e o carisma, enquanto Sculley trazia o rigor empresarial. Porém, a harmonia foi curta, as vendas do Macintosh não atingiram as metas e o comportamento de Jobs tornou-se cada vez mais errático e confrontador. O conflito de egos explodiu em uma disputa de poder sangrenta nos bastidores da empresa. Jobs, acreditando ser intocável por ser o cofundador, tentou um golpe interno para remover Sculley do cargo de CEO. Ele subestimou, no entanto, a lealdade da diretoria ao pragmatismo de Sculley. Em uma reviravolta dramática, os aliados de Jobs lhe deram as costas. A decisão foi definitiva. O visionário seria removido de todas as suas funções operacionais.
Em 1985, o homem que deu vida à Apple foi expulso de seu próprio reino, deixado de fora da empresa que ele construiu com suor e genialidade. O mundo que ele pretendia mudar agora parecia fechado para ele, e a traição de Sculley marcava o fim de um capítulo glorioso, deixando Jobs em um exílio amargo, sentindo o peso do fracasso público aos 30 anos de idade. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Steve Jobs se viu subitamente mergulhado em um vazio ensurdecedor. Ser demitido da empresa que ele próprio fundara aos 30 anos de idade não foi apenas um revés profissional, foi uma amputação traumática de sua própria identidade. O Vale do Silício, que antes o aclamava como o messias da computação pessoal, agora o observava com uma mistura de pena e ceticismo cruel após a disputa de poder com John Sculley. O fracasso era público, retumbante e carregava um peso insuportável de humilhação. Ele sentia que havia deixado cair o bastão que lhe fora passado pelos pioneiros da tecnologia, como se tivesse traído uma linhagem de inovadores audaciosos. No entanto, no fundo daquela melancolia profunda, algo ainda ardia com intensidade. O desejo de criar não havia morrido sob os escombros de seu ego ferido, ele apenas precisava de um solo novo e menos contaminado para florescer novamente. A semente desse novo começo brotou com a fundação da Next. Jobs queria construir o computador definitivo, uma estação de trabalho para a educação superior que não fosse apenas uma ferramenta funcional, mas uma obra de arte tecnológica absoluta. Ele investiu milhões de sua fortuna pessoal para criar o cubo da Next, um dispositivo de design impecável, feito de magnésio negro. Contudo, seu perfeccionismo obsessivo, como exigir que o interior do gabinete fosse pintado com a mesma perfeição do exterior, mesmo que ninguém jamais o visse, elevou os custos de produção a níveis comerciais impraticáveis. Embora a Next tenha sido um fracasso em termos de volume de vendas, ela foi um triunfo técnico. O sistema operacional Next Step era uma maravilha de engenharia que, anos mais tarde, serviria como a espinha dorsal para o renascimento de toda a computação moderna e da própria Apple. Enquanto lutava pela sobrevivência da Next, Jobs fez outra aposta que muitos consideraram um delírio financeiro. Ele adquiriu a divisão de computação gráfica da Lucasfilm por 5 milhões de dólares, renomeando-a como Pixar. Durante quase uma década, a empresa foi um abismo financeiro, sobrevivendo apenas através dos constantes aportes de capital que Jobs fazia de seu próprio bolso, arriscando tudo o que lhe restava. Ele acreditava piamente na convergência entre a tecnologia de ponta e a narrativa emocional profunda. Essa convicção foi validada em 1995, quando o mundo se encantou com a amizade entre Woody e Buzz em Toy Story. O primeiro longa-metragem totalmente animado por computador não apenas revolucionou a linguagem do cinema, mas transformou a Pixar em um titã cultural absoluto. De repente, o homem que havia sido descartado pela Apple tornava-se o bilionário dono do estúdio de animação mais bem-sucedido do planeta. Ele havia provado que seu gênio podia brilhar intensamente longe das paredes de Cupertino. Enquanto Jobs reerguia seu império pessoal, a Apple mergulhava em uma espiral de decadência técnica e caos administrativo. Sem uma bússola visionária, a empresa lançava dezenas de modelos de computadores confusos e sem alma, perdendo o mercado rapidamente para o domínio da Microsoft. A Apple estava há poucos meses de uma falência total, com reservas de caixa secando e a moral dos funcionários completamente destruída. Em um ato de desespero absoluto, o então CEO Gil Amelio decidiu que a salvação da companhia dependia da aquisição de um novo sistema operacional moderno. A escolha estratégica recaiu sobre a Next. Por mais de 400 milhões de dólares, a Apple adquiriu a empresa de seu fundador exilado, trazendo Steve Jobs de volta para casa, inicialmente na condição de um consultor informal e distante. O retorno de Jobs à sede em Cupertino em 1997 foi envolto em uma atmosfera de expectativa mística e receio. Ele não demorou a demonstrar que sua visão permanecia afiada, impiedosa e mais focada do que nunca. Manobrou rapidamente para que a diretoria removesse Amelio e o nomeasse como CEO interino, cargo que ele apelidou de iCEO. Jobs não perdeu um único dia em reuniões inúteis. Com uma clareza cirúrgica, iniciou uma limpeza de casa sem precedentes na história corporativa.
cancelou mais de 70% dos projetos em desenvolvimento, incluindo o assistente digital Newton e centenas de periféricos desnecessários. Ele desenhou uma grade simples de 4 quadrantes em uma lousa branca e declarou que a Apple focaria apenas em 4 computadores excelentes, 2 para consumidores e 2 para profissionais. O excesso inútil foi eliminado para dar lugar à excelência pura. A atmosfera na empresa transformou-se radicalmente, de medo em uma urgência vibrante e criativa. Jobs precisava comunicar ao mundo que a Apple havia recuperado sua essência rebelde e inovadora. Foi então que surgiu a icônica campanha Think Different. Através de imagens de figuras como Gandhi, Martin Luther King e Einstein, ele enviou um recado claro: a Apple era a marca dos que ousavam desafiar o status quo. Para materializar essa filosofia renovada, ele revelou o iMac em 1998, com seu corpo translúcido em azul Bondi, curvas orgânicas e a audaciosa remoção da entrada de disquete. O iMac quebrou todos os paradigmas do design industrial. Ele era amigável, conectado e esteticamente deslumbrante. O lançamento não foi apenas um sucesso estrondoso de vendas, foi o sinal definitivo de que a Apple estava viva, pulsante e pronta para redefinir o futuro da tecnologia e da cultura novamente. Com o sucesso do iMac consolidado e a Apple respirando novos ares de estabilidade, Steve Jobs não se permitiu um momento sequer de repouso. Ele havia retornado não apenas para salvar uma empresa em ruínas, mas para redefinir a própria civilização tecnológica. Jobs vislumbrou o computador pessoal como o centro nervoso de uma nova era, o chamado hub digital. No início da década de 2000, enquanto a indústria fonográfica enfrentava o caos da pirataria e da obsolescência, Steve enxergou uma oportunidade única escondida na desordem. Em 2001, ele apresentou ao mundo o iPod. Era um objeto minimalista, pequeno o suficiente para o bolso, mas capaz de carregar 1000 canções. Juntamente com a iTunes Store, Jobs não apenas salvou a música do colapso, mas alterou a maneira como consumimos cultura. Ele transformou a Apple em uma potência de eletrônicos, provando que sua estética de simplicidade poderia dominar qualquer mercado. O verdadeiro ápice de sua trajetória ocorreu em janeiro de 2007. No palco do Moscone Center, Jobs hipnotizou a plateia ao anunciar 3 produtos revolucionários: um iPod de tela larga, um telefone celular e um comunicador de internet inovador. Conforme repetia as categorias, o público entendeu que não eram 3 aparelhos distintos, mas um único dispositivo chamado iPhone. Ao eliminar o teclado físico e introduzir o multitoque, Jobs redefiniu a relação da humanidade com a informação. O iPhone tornou-se o objeto cultural mais influente do século, consolidando a Apple como a empresa que ditava o ritmo do progresso global. Jobs estava no topo, mas nos bastidores, uma batalha silenciosa e cruel começava a consumir suas energias. O câncer seria seu adversário final, desafiando sua vontade de ferro. O diagnóstico de um câncer no pâncreas trouxe uma urgência melancólica à sua vida. Jobs aplicou a mesma obsessão que dedicava ao design à sua própria sobrevivência. Mesmo com a saúde debilitada, onde a fragilidade física tornava-se evidente em suas raras aparições, ele se recusava a diminuir o ritmo criativo. Ele via o tempo se esgotando e correu contra o relógio biológico para consolidar o futuro da Apple e garantir que seu ecossistema fosse eterno. Foi nesse período de dor e introspecção que ele deu vida ao iPad, desafiando os críticos que não viam utilidade em um tablet. Em seguida, idealizou o iCloud, movendo a computação para a nuvem, garantindo que a experiência do usuário permanecesse coesa e imbatível mesmo após sua partida definitiva. Ele estava construindo um legado que não dependeria mais apenas de sua presença física. Em um momento icônico, Jobs subiu ao palanque da Universidade de Stanford para um discurso de formatura histórico. Sem artifícios, falou sobre a morte, descrevendo-a como a melhor invenção da vida por remover o que não é essencial e permitir que sigamos o coração. Ele estava preparando o mundo e sua amada empresa para o fim inevitável de seu ciclo. A escolha de Tim Cook como sucessor foi um movimento calculado, baseado em confiança absoluta na capacidade operacional do executivo. Jobs sabia que a Apple precisava do rigor de Cook para sustentar a escala gigantesca que haviam alcançado.
lado, permitindo que a inovação continuasse a queimar sem se apagar na burocracia corporativa, ele passou o bastão com a certeza de que a fundação era sólida o suficiente para suportar sua ausência. Steve Jobs faleceu em 5 de outubro de 2011, deixando um vácuo imenso no tecido da tecnologia. Sob a liderança de Tim Cook, a Apple tornou-se a empresa mais valiosa do planeta, mas o verdadeiro legado de Jobs não reside nos lucros. Sua marca no universo foi a ponte que construiu entre a ciência e a sensibilidade das humanidades. Ele provou que a tecnologia, quando casada com a arte e o design, tem o poder de elevar a alma humana. Steve Jobs permanece como uma figura complexa, um visionário que mudou a forma como vivemos e sonhamos. Ele não apenas previu o futuro, ele o esculpiu com uma vontade inquebrável, deixando para trás um mundo que nunca mais seria o mesmo sem sua presença inquieta. Sua visão continua viva em cada dispositivo que transforma o cotidiano, lembrando-nos que aqueles que são loucos o suficiente para achar que podem mudar o mundo são os que de fato o fazem.